Hoje é um dia profundamente especial. Celebramos a Páscoa, o dia em que lembramos que Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós vimos no decorrer da semana, na quinta-feira, quando realizamos o culto, quando Jesus convida os apóstolos, para que Jesus estava dizendo ansiosamente o desejo de estar com eles naquela última ceia. E Jesus estava ali demonstrando que o seu corpo seria partido por vós, o seu sangue seria derramado na cruz para nos purificar, para perdoar os nossos pecados. Na sexta-feira, Jesus ele é condenado, ele é preso e ele é crucificado. No sábado, Jesus está morto. No domingo pela manhã, bem cedo, Jesus ressuscitou. E nós celebramos então esse momento, e exatamente no dia de hoje. Mas hoje também é um dia de testemunho visível dessa verdade. E esse testemunho visível está na vida do Vitor. Quando uma vez ele morre para o pecado, simbolizando assim exatamente a vida de Cristo, ele é morto para o pecado, mas ele ressurge como uma nova vida em Cristo Jesus. É algo que é muito prático, é algo que é visível. O batismo ela é visível, a realidade daquilo que Jesus demonstrou na sua vida, demonstrou a cada um de nós. A Páscoa não é apenas uma lembrança histórica, ela é uma realidade viva. E o batismo é justamente isso, uma dramatização pública do Evangelho. Jesus mudou a minha vida. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Quem salva é só Jesus Cristo. A Páscoa relembra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa nós celebramos que Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos, para que nossos pecados fossem perdoados e que nós estaríamos morando na eternidade com Jesus. É uma representação, o batismo visível daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Ele está fazendo em nós. E esse texto de Romanos, em que nós lemos no capítulo 6, nos ajuda a entender o que é o batismo. Não é simplesmente um ritual religioso, é um símbolo profundo da nossa união com Cristo. O batismo não salva, mas o batismo é uma demonstração de que você é salvo. É uma demonstração que você morreu para o mundo, que você morreu para o pecado, e você é uma nova vida em Cristo Jesus. E mediante esse texto nós podemos tirar algumas lições, dar para você alguns esclarecimentos exatamente sobre isso. A primeira delas, o batismo significa unidos com Cristo na sua morte. O apóstolo Paulo ele faz uma pergunta no versículo 3, você pode observar aí na sua Bíblia, diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui nesse texto, meus amados, está uma verdade poderosa. Quem crê em Cristo, espiritualmente, essa pessoa é unida a Ele. Quando nós cremos que Jesus é o único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos unimos a Ele. Na cruz, Ele levou toda a nossa dor. Na cruz, Ele levou toda a nossa culpa. Na cruz, Ele levou todos os nossos pecados. Na cruz, Ele levou toda a nossa angústia. Na cruz, Ele levou todo o nosso medo. Mas o sepulcro está vazio, nos trazendo alegria plena, nos trazendo a paz, nos trazendo a esperança, nos trazendo a certeza, a convicção que estaremos morando com Ele na eternidade. Não é a religiosidade, não é a denominação, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é pai de santo. Ninguém salva, só Jesus Cristo salva. E a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus estava reunido com os discípulos, no Evangelho de João capítulo 14, ele diz para eles o seguinte: antes de passar por um momento da via dolorosa, ele diz para os discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Preparando o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tomé conhecia Jesus, Tomé andava com Jesus, Tomé viu Jesus realizando os milagres, Tomé viu Jesus ressuscitando os mortos, e ele faz uma pergunta: não sabemos para onde vais? Como podemos saber o caminho? O que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é somente conhecer
o que Jesus fez. Não é somente reconhecer e ouvir a história de Jesus. Não é somente comemorar o Natal ou comemorar a Páscoa. O importante do Evangelho é a transformação que Jesus faz na vida de todo aquele que confessa, todo aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E o batismo, essa dramatização pública do Evangelho, é uma representação visível daquilo que Deus faz, daquilo que Ele está fazendo. E quando nós estamos, amados, reconhecendo isso, quando nós reconhecemos que nós morremos para o mundo, e essa união ela começa na morte. Isso significa que ao descer as águas do batismo, o cristão está dizendo: minha vida velha morreu com Cristo. No momento em que agora eu sou imergido na água, no momento em que o Vitor aqui simbolicamente foi imergido na água, ele está demonstrando publicamente, diante da sua família, diante da igreja, diante da sociedade, diante de toda a humanidade: minha vida velha de pecado morreu com Cristo. Não é apenas uma mudança externa, não é apenas melhorar hábitos, é morte, é definitivo. É algo que não pode voltar. É por isso a certeza da salvação. Por isso que nós não batizamos criança. Ela não tem a consciência, a Bíblia diz que ela não tem a consciência de que reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro, como Paulo declara em Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, o Evangelho não é cosmético, é transformador. Deus não veio apenas melhorar você, Ele não veio fazer remendo em você, Ele veio fazer você nascer de novo. É aqueles que foram batizados estão declarando publicamente: eu não pertenço mais ao meu passado, eu não pertenço mais à minha velha vida, eu agora pertenço a Cristo. O batismo é uma declaração: eu pertenço a Cristo. Eu não sei se você lembra do seu batismo. Não sei se você lembra de que alguém se batizou e hoje está fora da presença de Deus, porque muitos apenas tomam banho, não têm a consciência do que fez, talvez pela emoção, talvez por pensar que agora é batizado, ele é cristão. O batismo não faz de você um cristão. O que faz você ser transformado é só Jesus Cristo. É uma vida transformada em Cristo Jesus. É uma vida transformada e uma vida que você demonstra, como o apóstolo Paulo: vivo não mais eu. Saulo, antes era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, ele ia na casa dos cristãos, ele arrastava os cristãos até a praça, e ali prendia, e ali matava os cristãos. E no momento, Jesus apareceu para Saulo, em Atos capítulo 9, e agora Saulo se torna Paulo, escritor de 13 cartas na Bíblia, a palavra de Deus, porque Jesus o transformou. Jesus transformou o Vitor, Jesus me transformou, Jesus transformou muitos que estão aqui. E quando nós nos batizamos, nós estamos demonstrando: eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para a velha vida, eu agora sou uma nova vida em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas uma segunda lição nós podemos aprender nesse texto é sepultados com Cristo. Paulo ele continua no versículo 4, na parte A, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo por imersão, como praticamos nas igrejas batistas, elas ilustram perfeitamente essa verdade. Quando o candidato ele é submerso na água, isso representa sepultamento. E o sepultamento ele tem um significado importante. Aquilo que morreu é colocado para trás, definitivamente. Deus, Ele não reforma a velha natureza, Ele crucifica. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, lemos que fomos sepultados com Ele no batismo. Isso significa que o passado não tem mais domínio. A culpa foi tratada na cruz, o pecado foi vencido. E mais uma vez eu declaro: o batismo em si não salva. A água não tem poder espiritual para regenerar. O que salva é a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O batismo é um testemunho visível de uma obra invisível que Deus já realizou no coração. É um ato de obediência, é uma declaração pública: eu pertenço a Jesus.
É por isso que nós convidamos, amigos, por isso que a igreja vibra, é por isso que nós temos a alegria de poder fazer os batismos, porque são pessoas que declaram: eu pertenço a Jesus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez para muitos, talvez o vídeo esteja pensando: que beleza, agora fui batizado, não vou ter mais problema, fui batizado, não vou ter mais dor, fui batizado, não vou ter mais tentação, fui batizado, não vou ser mais prejudicado. Meu amigo, agora que o bicho vai pegar para o teu lado. Mas Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo é quem dará vitória a você, porque não é mais o Vitor, é o Espírito Santo de Deus quem dirige a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que marca, que sela a vida do homem pecador. Ele sela com a presença do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos vencedores pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. É o Espírito Santo quem nos dirige, é o fruto do Espírito em nós, como diz em Gálatas 5:22. É a presença do Senhor a quem nos dá a vitória. É por isso que nós somos sepultados com Cristo. É por isso que nós somos novas criaturas. E nós declaramos: eu pertenço a Jesus. Eu me lembro no dia do meu batismo. Eu me batizar no dia 13 de novembro. Vou dizer o ano não, porque está muito recente, não vão pensar na minha idade. E no dia do meu batismo eu chamei muitos amigos, Vitor. Meu irmão, eu ia me batizar no domingo pela manhã, e o meu irmão preparou um churrasco para comemorar o meu batismo. E chegando lá no meu batismo, tinha 12 para 13 anos. Naquela época eu tinha aquela bolsa de papel do ABC, antigo ABC, tu lembra? É do teu tempo, o ABC. Com a minha roupa para o batismo, eu e mais 6 pessoas. Eu feliz da vida. E no dia do meu batismo, o pastor foi embora. Ele pediu exoneração da igreja. Ele foi embora pela porta dos fundos. E eu fiquei ali, e agora? E o churrasco? E o batismo? E agora, como vai ser? Eu saí dali muito mal. Fomos para casa, não tinha o que fazer, fomos comer churrasco, triste. E eu me lembro que no final daquele domingo, bem à tardinha, o saudoso diácono Paulo de Souza Ribeiro, talvez alguns lembram dele, ele rodou quase a cidade toda para me procurar. E ele me encontrou no finalzinho daquele domingo e disse: filho, não desista. Na próxima quarta-feira, nós vamos tomar sua profissão de fé, e nós prometemos a você, quando vier um pastor, você vai ser a primeira pessoa a ser batizada. E eu fui na quarta-feira, isso foi em novembro, e no dia 1 de dezembro daquele ano eu fui batizado, para a glória de Deus. Pastor Joaquim de Paula Rosa, homem de Deus, quem me batizou aquele dia. Foi aquele dia que eu demonstrei publicamente: eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Eu pertenço a Jesus. Ele mudou a minha história. E aproximadamente há 42, 43 anos, eu tenho alegria de servir ao Senhor. Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida do Vitor agora não é mais a vida do Vitor, mas a vida que Cristo vive em você. Você morreu, você foi sepultado, você é uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quem já morreu aí, diga amém. Amém. Quem já ressuscitou? Uma nova vida em Cristo Jesus. Tem gente que não ressuscitou ainda não, né? Tem alguma assombração aí, mas deixa para lá. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender nesse texto é ressuscitados para uma nova vida. Diz o texto, ele continua com uma das declarações mais belas do Novo Testamento. No versículo 4, na parte B, Paulo diz: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Glória a Jesus por isso. Assim como a descida às águas simboliza a morte e sepultamento,
A saída da água simboliza a ressurreição. Isso é Páscoa. Isso é Evangelho. Cristo não permaneceu morto, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós também vivemos. O batismo, ele aponta para essa nova realidade, para uma nova vida que agora começa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Note que o texto não diz que já começou agora. Isso significa novos desejos, nova direção, nova identidade. O batismo não é o fim da jornada cristã, é o começo, é o primeiro passo público de uma caminhada diária com Cristo. E aonde nós passamos, as pessoas vão ver em nós a marca de Cristo. Nas nossas atitudes, Vitor, nas nossas palavras, nos nossos gestos, no nosso viver, porque Cristo pagou alto preço para nos dar essa nova vida em Cristo Jesus. Não é ser bonzinho, não é ser religioso, não é ser conhecedor, mas é por experiência com Jesus vivo, Deus Todo-Poderoso. Mas em quarta e última lição, o que tem a ver isso com a Páscoa? Qual a conexão com a Páscoa? E aqui está o que torna esse momento ainda mais especial, Vitor, neste dia da Páscoa. Estamos celebrando isso no domingo da Páscoa. A ressurreição de Jesus é o fundamento de tudo isso. Sem a ressurreição, não haveria nova vida. Sem a ressurreição, o batismo seria apenas um ritual vazio. Como Paulo diz, Jesus mudou a minha vida, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Simplesmente, Vitor, foi só banho. Se Jesus não ressuscitou, simplesmente é somente um banho. E tem muita gente que tomou banho e que não reconhece quem é Jesus ainda, o que Ele fez e o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa que se coloca por inteiro nas suas mãos. Mas Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Cada pessoa que dessas águas está proclamando ou sirva um Cristo vivo. O batismo é um sermão vivo, o batismo é um evangelho encenado adiante dos nossos olhos. Ele está vivo, Ele é vivo e Ele voltará, e Ele transforma, e Ele muda a história. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é a Ele que nós temos que confessar os nossos pecados. É crendo no seu poder, é crendo na sua graça, é crendo na sua misericórdia. Por isso, meus queridos irmãos, hoje celebramos a Páscoa. Celebramos a vida do Vitor, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que foi batizado. E lembre-se que este momento é apenas o começo. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida todos os dias. A igreja, o nosso papel é caminhar juntos, é discipular, é encorajar, é sustentar. A igreja é uma família. E pode ser que você está aqui nessa noite, você que nos visita, talvez você tenha vindo apenas para assistir este momento, mas Deus pode estar falando com você. A mesma verdade que celebramos aqui, ela está disponível para você. Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou, e Ele oferece uma vida. Ele oferece uma nova vida. E eu quero terminar com algumas perguntas simples, mas profundas, que você refletisse nesta noite. Você já morreu para o pecado? Você já nasceu para uma nova vida em Cristo? Se ainda não, hoje pode ser o seu dia
não apenas de assistir um batismo, mas de começar uma nova vida. A Bíblia relata que, lá em Eclesiastes, o livro do pregador, o homem sábio, Salomão, filho de Davi, ele relata no livro de Eclesiastes que é melhor ir à casa onde há luto do que ir a um banquete, porque ali você reflete o que é a vida, e a vida é muito rápida, ela é passageira. E você está aqui nessa noite, você que ainda não é crente em Jesus, esse é o momento de você refletir. A vida é passageira, mas a vida pode ser eterna com Cristo Jesus. E só há dois caminhos: céu e inferno. Onde você vai passar a eternidade? Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão, o batismo seria em vão, esse memorial seria insignificante. Mas nós fazemos isso porque Jesus está vivo, e uma prova viva nessa noite é o Vitor, para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, fale com Deus, fale com o Senhor nessa noite. Ele é um Cristo vivo, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem plano para a sua vida, plano para a eternidade. Tiago diz que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece.